Em 1950, o físico Enrico Fermi estava almoçando com colegas no Laboratório Nacional de Los Alamos, quando a conversa derivou para OVNIs e viagens interestelares. Em determinado momento, Fermi fez uma pergunta simples. Uma pergunta com apenas 3 palavras que se tornaria a questão mais perturbadora da astronomia moderna. Onde estão todos? O universo tem 13,8 bilhões de anos. Nossa galáxia contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Estudos recentes confirmam que quase todas essas estrelas têm planetas, e uma fração significativa desses planetas está na zona habitável. A distância ideal da estrela onde água líquida pode existir na superfície. Se você aplicar estimativas conservadoras sobre a probabilidade de vida surgir, de vida complexa evoluir, de inteligência emergir, ainda assim os números apontam para milhares, talvez milhões de civilizações que deveriam existir só na Via Láctea. E em 2026, a contradição ficou ainda mais impossível de ignorar. Temos a tecnologia para detectar sinais de civilizações avançadas num raio de milhares de anos-luz. Catalogamos mais de 6.000 exoplanetas, muitos em condições ideais para a vida. A NASA adotou o conceito de agnosticismo biológico, reconhecendo que a vida pode ser radicalmente diferente da terrestre, expandindo ainda mais o número de mundos potencialmente habitáveis. E ainda assim, o universo permanece misteriosamente quieto. Não um sinal, não uma anomalia, não um rastro de megaestrutura ou modificação estelar. Apenas o ruído de fundo do Big Bang e o silêncio absoluto de um cosmos que deveria estar transbordando de vozes. Esse é o paradoxo de Fermi. E as respostas possíveis são cada uma mais perturbadora que a anterior. Para entender por que o silêncio é tão perturbador, precisamos entender a escala do que estamos descartando quando dizemos que não encontramos nenhuma civilização. A Via Láctea tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. O Sol tem 4,6 bilhões de anos. É uma estrela relativamente jovem comparada à idade da galáxia. Existem estrelas na Via Láctea com 10, 11, 12 bilhões de anos. Se planetas habitáveis se formaram ao redor de algumas dessas estrelas mais velhas, e se vida surgiu neles com a mesma probabilidade que surgiu na Terra, essas civilizações teriam tido bilhões de anos de vantagem sobre nós. Bilhões de anos. A humanidade existe há 300 mil anos. A civilização tecnológica tem menos de 200 anos. Uma civilização com 1 bilhão de anos de vantagem. O que seria capaz de fazer? O astrônomo Carl Sagan e o físico Nikolai Kardashev desenvolveram uma escala para classificar civilizações pelo uso de energia. Uma civilização tipo 1 usa toda a energia disponível no seu planeta. Uma civilização tipo 2 usa toda a energia da sua estrela, construindo uma esfera de Dyson ao redor do Sol para capturar cada fóton emitido. Uma civilização tipo 3 usa toda a energia da sua galáxia. A humanidade nem chegou ao tipo 1 ainda, mas uma civilização com bilhões de anos de avanço deveria ser pelo menos tipo 2. E os sinais de uma esfera de Dyson seriam detectáveis pelos nossos telescópios a distâncias enormes. Seria uma anomalia infravermelha intensa ao redor de uma estrela. Exatamente o tipo de coisa que o James Webb estaria encontrando aos montes se existissem. Não encontrou nenhuma. O que é a equação de Drake e por que ela torna esse silêncio ainda mais impossível de explicar? Em 1961, o astrônomo Frank Drake formulou uma equação para estimar o número de civilizações tecnológicas detectáveis na Via Láctea. A equação de Drake multiplica uma série de fatores: taxa de formação de estrelas, fração com planetas habitáveis, fração onde vida surge, fração onde inteligência evolui, fração que desenvolve tecnologia de comunicação e duração média dessas civilizações. O problema com a equação de Drake não é que os números sejam pequenos, é que para qualquer estimativa razoável dos fatores, os números são enormes, mesmo com probabilidades extremamente conservadoras, assumindo que vida surge em apenas 1 em cada bilhão de planetas habitáveis, que inteligência evolui em apenas 1 em cada milhar de planetas com vida, que civilizações tecnológicas duram em média apenas 1000 anos.
Ainda assim, a equação aponta para dezenas de civilizações na Via Láctea ao mesmo tempo. Com estimativas mais otimistas, que muitos cientistas consideram mais realistas, dado o que sabemos sobre química orgânica e evolução, o número sobe para milhares ou milhões. E ainda assim, silêncio. Isso significa que um ou mais dos fatores da equação deve ser radicalmente menor do que qualquer estimativa razoável sugere. Existe algo que está eliminando civilizações de forma sistemática. Algo que impede que qualquer civilização chegue ao ponto de ser detectável. Os cientistas chamam isso de grande filtro. O grande filtro é a ideia de que existe, na trajetória de desenvolvimento de qualquer civilização, um obstáculo que quase nenhuma supera, um ponto de estrangulamento evolutivo ou tecnológico que elimina a esmagadora maioria das civilizações antes que elas se tornem detectáveis. A questão que divide os cientistas é: onde está o grande filtro? Se o grande filtro está atrás de nós, se já o passamos, então a vida inteligente é simplesmente extraordinariamente rara. Talvez o surgimento da vida a partir de química orgânica seja o filtro. Talvez a evolução da célula eucariótica, célula com núcleo, que permitiu a complexidade biológica, seja o filtro. Talvez a consciência seja o filtro. Se for assim, somos uma anomalia cósmica extraordinária. Estamos sozinhos ou quase sozinhos. E isso é perturbador, mas não ameaçador. Mas se o grande filtro está à nossa frente, se ele ainda não aconteceu, então a implicação é devastadora. Significa que civilizações tecnológicas como a nossa, invariavelmente chegam a um ponto de desenvolvimento onde se autodestruem. Guerra nuclear, colapso ambiental, inteligência artificial descontrolada, nanotecnologia mal aplicada. Algo que ainda nem concebemos. E aqui está o detalhe que vai te acompanhar. Encontrar vida, qualquer tipo de vida, em Marte ou Europa, seria a descoberta mais extraordinária da história humana. Mas para o paradoxo de Fermi, seria uma catástrofe. Porque se vida surgiu independentemente na Terra e em Marte, planetas vizinhos no mesmo sistema solar, então a probabilidade de vida surgir no universo é alta. O que significa que o grande filtro não é o surgimento da vida. Ele está à frente. A descoberta de micróbios em Marte seria a pior notícia da história humana. Os cientistas desenvolveram uma série de hipóteses para explicar o silêncio. Cada uma é mais perturbadora que a anterior. Primeira hipótese: estamos sozinhos. A vida inteligente é tão rara que somos a única civilização tecnológica na Via Láctea neste momento. A estatística parece impossível, mas o universo não tem obrigação de ser conveniente para nossas expectativas. Segunda hipótese: eles existem, mas não conseguem nos alcançar. As distâncias interestelares são simplesmente intransponíveis. A estrela mais próxima está a 4,2 anos-luz. Viajar a 10% da velocidade da luz, muito além de qualquer tecnologia atual, levaria 42 anos só para chegar à estrela mais próxima. A galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Talvez as distâncias sejam o filtro. Terceira hipótese: eles existem, mas não querem nos contatar. Talvez civilizações avançadas observem mundos menos desenvolvidos sem interferir, como uma reserva natural cósmica. A hipótese do zoológico. Estamos sendo observados por civilizações que decidiram não fazer contato até que estejamos prontos. Quarta hipótese: eles existem, mas já não transmitem sinais. Civilizações tecnológicas jovens como a nossa transmitem sinais de rádio e televisão para o espaço por acidente. Mas uma civilização mais avançada pode ter migrado para tecnologias de comunicação mais eficientes que não vazam para o espaço. Fibra óptica quântica, comunicação por neutrinos, ou algo que nem imaginamos. Do ponto de vista de uma civilização tipo 3, transmitir ondas de rádio seria primitivo e ineficiente. Quinta hipótese: eles foram destruídos por sua própria tecnologia. Inteligência artificial descontrolada é a hipótese que ganhou mais tração em 2026. Uma IA suficientemente avançada poderia decidir que a expansão biológica pelo cosmos é ineficiente e simplesmente parar de expandir. Ou pior, uma IA mal alinhada poderia eliminar a civilização que a criou antes que ela chegasse às estrelas.
Sexta hipótese. Eles existem, mas são incompreensíveis para nós. Uma civilização com bilhões de anos de avanço pode ser tão diferente de nós que não conseguimos reconhecer seus sinais como artificiais. Como uma formiga tentando detectar a presença de uma cidade humana, os sinais estão em todo lugar, mas o processamento cognitivo simplesmente não consegue reconhecê-los como sinais. Sétima hipótese. A teoria da Floresta Negra. E aqui chegamos à resposta mais perturbadora de todas. Em 2008, o escritor chinês Liu Cixin publicou O Problema dos Três Corpos, primeiro volume de uma trilogia que se tornaria a obra de ficção científica mais influente do século XXI. Na trilogia, Liu Cixin propõe uma resposta para o paradoxo de Fermi que muitos físicos e astrônomos levam mais a sério do que gostariam de admitir publicamente. A teoria da Floresta Negra. O universo é uma floresta escura. Em cada esquina da floresta existem caçadores silenciosos, civilizações avançadas que aprenderam a mesma lição de sobrevivência cósmica que qualquer predador aprende numa floresta real. Não faça barulho. Não revele sua posição, porque qualquer civilização que você encontrar pode ser uma ameaça existencial. A lógica é implacável. Você não pode conhecer as intenções de uma civilização desconhecida. Você não pode verificar se ela é pacífica. E as consequências de estar errado são extinção. Então a estratégia dominante de sobrevivência cósmica é o silêncio total. E eliminar qualquer civilização que detectar antes que ela te detecte. Nesse cenário, o silêncio cósmico não é ausência, é estratégia. É o som de bilhões de civilizações segurando a respiração ao mesmo tempo, cada uma com a mão no gatilho, esperando para ver quem faz barulho primeiro. E a humanidade, desde 1974, tem transmitido sinais de rádio e televisão para o espaço em todas as direções, não intencionalmente como transmissões para extraterrestres, mas como vazamento das nossas comunicações cotidianas. Uma bolha de sinais de rádio com 110 anos-luz de raio, crescendo na velocidade da luz em todas as direções, anunciando nossa existência para qualquer civilização dentro desse raio. Se a teoria da Floresta Negra estiver correta, já é tarde demais. Em 2026, o paradoxo de Fermi ganhou uma dimensão nova que nenhuma das hipóteses anteriores havia considerado completamente: a inteligência artificial. Uma IA suficientemente avançada, o tipo que civilizações com milênios de avanço tecnológico poderiam ter desenvolvido, pode ser capaz de se tornar invisível de formas que não conseguimos detectar. Uma IA tipo 3, controlando os recursos de uma galáxia inteira, poderia ter decidido que a expansão física pelo espaço é ineficiente e migrado para a existência puramente digital, simulando universos, processando informação em escalas que a matéria física não permite. Completamente invisível para qualquer instrumento baseado em física convencional. E há outra possibilidade que pesquisadores começaram a discutir em 2025 e 2026 com crescente seriedade. E se o silêncio não for universal? E se existirem civilizações transmitindo sinais, mas em frequências, formatos ou dimensões físicas que simplesmente não sabemos que existem? Nossa busca por sinais extraterrestres assume que outras civilizações usariam tecnologias similares às nossas. Mas uma civilização com bilhões de anos de avanço pode ter descoberto formas de comunicação que para nós são tão invisíveis quanto ondas de rádio seriam para um ser humano do século X. Estamos procurando no lugar errado, com os instrumentos errados, fazendo as perguntas erradas. Então, onde estão todos? A resposta honesta em 2026 é a mesma que era em 1950, quando Fermi fez a pergunta no almoço em Los Alamos. Não sabemos. Mas o que mudou em 2026 é a escala da ignorância. Não é mais possível dizer que talvez não tenhamos detectado sinais porque não procuramos o suficiente. Procuramos, com os melhores instrumentos da história humana, em frequências de rádio, em infravermelho, em raios X, em ondas gravitacionais. Catalogamos mundos habitáveis em número suficiente para que, estatisticamente, a vida devesse ser comum. E o universo continua em silêncio. Isso deixa 3 possibilidades que a ciência leva a sério. Somos uma anomalia extraordinária.
A vida inteligente é tão rara que estamos sozinhos ou quase sozinhos num universo de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ou o grande filtro está à nossa frente. E cada civilização tecnológica chega a um ponto onde se autodestrói, e nós estamos chegando a esse ponto agora. Ou o universo está cheio de vida inteligente que aprendeu a ficar quieta. E talvez nós devêssemos aprender também. Qualquer uma das três respostas muda tudo. A primeira nos diz que a vida consciente é um milagre improvável e que temos uma responsabilidade cósmica de sobreviver e expandir. A segunda nos diz que temos pouco tempo. A terceira nos diz que já falamos demais. A pergunta de Fermi tem 76 anos e o universo ainda não respondeu. Aqui no Além do Cosmos, continuamos fazendo as perguntas que o cosmos não responde. No próximo vídeo, vamos explorar o que existe antes do Big Bang. O que havia antes do início de tudo, antes do espaço, antes do tempo, antes de qualquer coisa que a física consegue descrever. Se o paradoxo de Fermi te perturbou, espera para ouvir o que a física quântica diz sobre o nada absoluto. Se inscreva no canal para não perder. Até lá, fique em silêncio. Pode ser mais seguro assim.